Agora a gente muda de assunto para falar do transporte público. O setor de fiscalização da Prefeitura determinou que veículos antigos da aviação Lorenzutti parem de circular, isso pela segunda vez em menos de 3 meses. De acordo com o secretário, o município quer rescindir o contrato de concessão com a empresa. Veja. Ao todo, a Secretaria de Postura e Trânsito já recolheu 16 ônibus da Expresso Lorenzutti, isso desde janeiro. De acordo com o secretário da pasta, os veículos têm mais de 10 anos de uso, o que é proibido por lei municipal e também está previsto no contrato de concessão da empresa. Uma forma de manter o contrato, real, a legislação sendo cumprida e para trazer segurança à população, é necessário que a empresa substitua os veículos e que não utilize esses 40 ônibus que estão rodando. Um exemplo foi em 2 acidentes simultâneos que ocorreram em Buenos Aires. Graças a Deus não teve uma vítima mais grave, mas se acontece, a empresa vai ser responsabilizada diretamente. De acordo com o secretário, na frota da Lorenzutti há 65 ônibus. E desses, 40 já têm mais de 10 anos de uso. Luiz explica que todos esses veículos só ainda não foram recolhidos porque não foram flagrados pelos agentes nas ruas. A gente pega em pontos de início, ponto final do ônibus, quando identifica um veículo desse com mais de 10 anos, pede para que o motorista recolha o veículo. Atrapalha também a população, infelizmente, mas é a forma que nós temos de poder garantir a própria segurança do cidadão no transporte que está sendo feito. No dia em que alguns ônibus foram recolhidos, algumas comunidades deixaram de ser atendidas com o sistema de transporte público. E o secretário diz que a empresa responsável pela concessionária do município não pode deixar de cumprir as rotas estabelecidas em contrato. Ela tem que usar a frota que ela tem disponível, os 25 ônibus, com a idade permitida, para poder fazer o seu alinhamento, a sua programação com cada região, com cada bairro. Então ela não pode priorizar uma ou deixar de atender outra. A gente até pede para que mandem para a gente as denúncias que forem possíveis, poder fiscalizar isso, para poder tratar isso da melhor forma possível. Segundo o secretário, a CEPTRAN vem atuando na fiscalização do transporte público municipal. De acordo com ele, desde o ano passado, a empresa já levou mais de 800 multas e há embates com a Prefeitura na Justiça pelo descumprimento de cláusulas contratuais. O que está a acontecer no futuro não muito distante é a rescisão do contrato, porque a empresa descumpre por diversas medidas, ela deixa de atender com satisfação mínima o necessário. Em nota, a Expresso Lorenzutti esclarece que busca honrar seus compromissos prestando um serviço de qualidade ao usuário, mas ressalta que o município vem descumprindo o contrato, não cooperando com o equilíbrio econômico-financeiro e fazendo exigências desproporcionais, causando prejuízos à concessionária e também ao usuário. Entre os fatores que dificultam a renovação da frota, a Lorenzutti destacou os prejuízos sofridos com o período de restrição por causa da pandemia, a ausência de custeio das gratuidades legais e a ausência de fiscalização e combate ao transporte clandestino por parte do município. E esse é o assunto do comentário de Ricardo Conde no quadro Ponto de Vista de hoje. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Elo. Olha só o que nós estamos vendo, Por um lado, a Prefeitura reclama da Lorenzutti dizendo que vai tirar os ônibus de circulação. Por outro lado, a Lorenzutti reclama da Prefeitura dizendo que a Prefeitura não cumpre o contrato. Então, me parece que está havendo aí uma guerra entre entre a empresa e a Prefeitura, em que o grande prejudicado é sempre o usuário. Se, por um lado, a Prefeitura tem completa razão em dizer que ônibus com mais de 10 anos ameaçam a integridade e a segurança do usuário, e estando no contrato que não pode circular, ela tem que fazer com que o ônibus pare. Por outro lado, também, a Lorenzutti alega que deveria ter uma atenção melhor da Prefeitura em relação aos custos, em relação às perdas que houve e, principalmente, em relação ao transporte clandestino na rua, porque isso sempre foi um problema que, de certa forma, inviabiliza o transporte coletivo através de uma empresa de ônibus. Agora, a Prefeitura vai cancelar o contrato da Lorenzutti e quem vai entrar no dia seguinte para poder fazer esse serviço público? É preciso que aí ambas as partes tenham um pouco mais de consciência, um pouco mais de razão, de ser racional, sentem e acertem essas arestas, porque, afinal de contas, o transporte coletivo é super necessário para a população e sempre no final das contas. Muitas vezes os motoristas reclamam disso e daquilo, mas quem paga o preço mais alto é o usuário final, é o cidadão comum
que precisa do transporte e acaba tendo um transporte de baixa qualidade, baixa segurança e muitas vezes de alto preço. Verdade, Ricardo. Obrigada.